Então, pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível nesses stories, para eles não ficar muito grande, né? Porque se eu tiver que explicar todo o detalhe de tudo que aconteceu nas minhas gestações, eu vou passar, nossa, eu vou passar horas aqui explicando. Então, eu vou tentar abreviar o máximo que eu posso. Como muitas pessoas sabem, eu já tive 2 percas gestacional. É perca, mas eu falo assim, que Deus recolheu, né? Deus recolheu nossos 2 bebês. A minha primeira bebê, ela foi até 7 meses e meio, 7 meses e meio, né, de gestação. Ela foi gerada com líquido abdominal, sabe? Esse líquido tomou conta do abdômen dela, tinha líquido em volta do coraçãozinho dela, na cabecinha dela tinha líquido, o corpinho dela todo foi tomado por esse líquido, que é chamado ascite, né? É o nome desse líquido. E eu fui para Porto Velho, fiquei 1 mês lá em Porto Velho, só esperando para ver se ela vivia ou se ela morria, porque não tinha o que fazer, né? Pela medicina não tinha o que fazer, era só esperar se ela vinha a óbito, se ela vivia, para depois que ela nascesse poder fazer alguma coisa. E aí lá em Porto Velho foi feito muitos exames, vários exames do meu esposo, né? Fizemos exames para ver se o nosso sangue era compatível e era compatível. Os meus exames dava tudo certo, não tinha nada. Os exames do meu esposo também não dava nada, tava tudo certo. Aí os médicos não compreendiam por que que os bebês estavam sendo gerados, né? O que era que estava causando esse líquido nos bebês. Não conseguiram descobrir. E aí a minha bebê, ela veio a falecer no meu útero, né? Ela ficou 3 dias morta no meu útero. E aí eu tive parto normal. Foi um parto de muita dor, muito sofrimento, né? Eu quase morri no parto, porque nas minhas 2 gestações eu corro risco de vida, não só a criança, eu também corro risco de vida, né? Então foi um parto de bastante dor, né? Eles me aplicaram injeção para mim sentir dor, né? Para mim poder ter ela. E foi bem complicado, porque quando é parto normal, o bebê ajuda, né? Pra poder nascer assim. E como a minha bebê tava morta, eu tive que fazer a força sozinha. E eu não tive nem ela na mesa do parto, onde faz o parto. Eu tive ela deitada na cama, né? Só eu e Deus. E, nossa, foi bem complicado. Quando o médico chegou, né, para poder ver como é que eu tava, a neném já tinha saído de dentro de mim. E a metade da minha placenta tava podre também, então assim, né, era muito risco. Só que a minha bebê, como ela 3 dias que ela, né, ficou morta na minha barriga, ainda foi parto normal, né, foi bastante, ela saiu espremida e tudo, então o rostinho dela meio que me deformou na saída, né, do parto. Então aí a médica, eles me aconselharam a não ver ela, porque o rostinho dela estava bem deformado, então aí eu senti de não ver ela. Então a minha primeira bebê, eu só peguei ela no colo, né, eles enrolaram ela, eu peguei ela no colo, mas eu não cheguei a ver a feição dela, né, porque eu tinha na minha mente um retrato dela diferente do que poderia estar ali, então eu não vi o rostinho da minha bebê. Mas então aí foi tudo bem, foi tudo certo, graças a Deus, né? Tipo, o Senhor levou a minha bebê, o Senhor confortou nosso coração e o Senhor me deixou na terra, né? Aí os médicos me falaram para mim assim, olha, o seu caso é bem complicado porque é uma doença, né, rara que dá no bebê e no seu caso a gente não consegue descobrir de onde que vem esse probleminha do seu bebê, porque eu fiz aquele exame, o Doppler, né, para saber se era algum probleminha no coração, não era, que ele suspeitava que ela estava sendo gerada com uma malformação no coraçãozinho, mas não era. E ou senão ele suspeitava que o nosso bebê estava sendo gerado com anemia, né? Mas também não chegaram numa conclusão. Eles falaram para mim, olha, mãe, isso aí pode ser genética. O próximo bebê que você tiver pode vir com o mesmo probleminha ou pode vir sem esse probleminha. Então, assim, foi bem complicado, sabe? Aí passou 2 anos, eu engravidei novamente. Eu engravidei e foi uma surpresa muito grande e também eu já estava um pouco traumatizada, né, de ver ultrassom. Na verdade, eu tenho trauma de ultrassom, né, por conta que você olhar lá e ver
que o corpinho do seu bebê tá toda cheia de líquido, então, assim, é um trauma, sabe? Então, assim, aí quando eu descobri que eu tava grávida, foi um outro trauma, né, que eu tive que superar, passar por tudo de novo. Aí fiz a morfológica, mesmo probleminha, nosso bebê também tava com o mesmo líquido. E aí eu fiz encaminhamento, né, em pré-natal de risco, ficava indo para Paraná, fiz vários exames de novo, meu esposo fez vários exames, o nosso exame estava tudo ok, tudo que podia ser feito, a gente fez. E na verdade, lá em Porto Velho, eles estavam querendo fazer aquele procedimento que fala aminocentese, né? Que eles colocam uma agulha dentro da barriga da mãe, e da barriga da mãe eles perfuram o abdômen do bebê para poder retirar o líquido, né? E lá em Porto Velho, eles ficavam pensando se fazia ou não fazia. Aí uns médicos falavam, não, faz. Outros falavam assim, não, não faz, porque vai ser um procedimento de muita dor para a mãe, de muita dor para o bebê, né? Então, vamos esperar. Se o bebê nascer, a gente faz. Então, aí não, acabaram que não fizeram. Isso aí na minha primeira gestação. Aí, quando foi na segunda gestação, eu estava acompanhando com a doutora de alto risco de Paraná. E ela falou assim, não, vamos fazer. Aí foi feito, é um procedimento assim, rápido, simples, mas muito doloroso, é muito doloroso. Até então que foi a médica mesmo que fez, né? Ela só tinha um auxiliar junto com ela ali, aí ficou eu, ela, meu esposo e auxiliar dela. E foi um procedimento assim, muito doloroso até então, que na hora que ela perfurou a minha barriga, e aí eu senti muita dor, né? Ela, mesmo que ela anestesiou, assim, em volta da minha barriga, mas eu senti muita dor. Porque é uma agulha bem grande, sabe? Porque tem que me perfurar e perfurar o pulmão, o corinho do bebê. E aí eu senti muita dor. E aí na hora que perfurou o meu filho, aí dava pra ver no ultrassom que ele ficava pulando, sabe? Ele ficava, tipo, se mexendo demais. E tava, com certeza, a mesma dor que eu senti, ele sentiu. Então é um procedimento que foi muito doloroso para mim, muito doloroso para ele. Então eu até desmaiei na mesa dela lá, né, de dor. E ela arrancou o líquido, tirou todo o líquido do pulmão do meu bebê. E no outro dia eu voltei lá e fiz ultrassom. O líquido tinha voltado tudo de novo. Então foi um procedimento que não adiantou ser feito, né? Que ela falou que se continuasse me perfurando o bebê, a gente só ia sentir dor e o líquido só ia voltar. Então aquele foi descartado, né? Tentar a segunda vez. E aí ela falou, ó, vamos esperar. Esperar se, né, o bebê vai vir a óbito ou se vai viver, que aí se viver, né, o bebê vai para UTI, lá eles fazem o procedimento, arranca o líquido do bebê, eles fazem o procedimento que tem que ser feito, né? E aí eu só fiquei aguardando para ver o que acontecia, né? E nada mais podia ser feito. Eu acho que eu esqueci de ressaltar, a minha primeira gestação foi uma menina, foi a Keren Apuk, e o segundo foi um menino, o Hugo Gabriel. E daí um dia eu voltei lá, né, numa consulta de rotina lá em Ji-Paraná, e quando eu cheguei lá, aí a doutora falou assim, ó, você precisa ir urgente, ser encaminhado urgente para Porto Velho, porque o bebê tá morrendo, tá faltando oxigenação, você precisa ir urgente. Aí eu fui de ambulância, com muita pressa, aí cheguei lá em Porto Velho, né, eles me prepararam, aí o médico falou pra mim, mãe, você corre risco de vida e tal, eu falei, não, já sei desse procedimento, né, eu também corro risco, e aí foi feito cesárea, eu vi o meu bebê, eles tiraram, ele não chorou, né, porque ele tava muito fraquinho, não tinha nem voz pra chorar. Aí eu vi ele em questão de segundo, que me mostraram ele, né? Assim que tiraram, me mostraram ele em questão de segundo, já levaram ele para incubadora. Foi o único momento que eu vi ele vivo, né? Com vida. Porque ele passou meia hora só na UTI e veio a óbito, não resistiu. Eles perfuraram ele, né? Tiraram o líquido dele assim que ele nasceu, só que ele não resistiu, porque, né? Tava muito líquido no corpinho. Aí o coraçãozinho veio parar. Aí eu já vi, né? Tipo assim, foi feito cesárea e aí o médico me liberou para mim poder ver ele, né?
e antes de ser enterrado. Aí eu fui, minha mãe me colocou na cadeira de roda e eu fui até no fundo do hospital. Aí eles encostaram o carro, né, onde que tava o corpinho dele. E aí eu vi. Aí foi aquele momento, né, de muito choro mesmo. Eu tirei ele do caixãozinho, peguei ele, abracei, beijei. Foi muito dolorido. Até hoje, assim, eu recordar me dói, porque é um momento muito difícil. Aí eles me deixaram, né, o pessoal do hospital, o diretor do hospital e também a pessoal da funerária me deixou ficar bastante com ele. Eu fiquei meia hora, né, com ele, segurando ele. Tirei foto, né, pra deixar assim gravado. E ficou uma meia hora comigo, mas aí eu comecei a sentir muita dor da cirurgia, né, porque era cesárea, eu comecei a sentir muita dor, começou a sair sangue da minha cesárea, então eu tive que me despedir dele. E aí ele foi levado. E aí ele foi enterrado lá em Porto Velho, né? Porque na época... Então, daí ele foi enterrado lá em Porto Velho, né? Porque ficava muito caro para poder trazer o corpinho pra cá, né? A minha primeira bebê foi enterrada ali em Vilhena e ele foi enterrado em Porto Velho. Mas daí foi tudo bem, na cesárea, né? Deu tudo certo. Na cesárea também, mesmo que eu corria risco, não aconteceu, né? O Senhor me guardou, foi tudo bem, né? E o Senhor confortou o nosso coração, meu coração, o coração do meu esposo. E a gente tamo aí, né? Aí se passaram 4 anos, né? E como eu sempre, muitos sabem que eu sempre colocava na minha rede social, ou as pessoas que me perguntavam, eu sempre falava que eu não queria mais ter, né? Que na verdade, realmente, assim, não, eu e meu esposo não tinha mais intenção de ter, a gente já tinha conversado, né? E eu já tinha falado que eu ia me cuidar ao máximo, né? Que eu não queria mais ter, né? Mas daí, todo o remédio que eu tomo anticoncepcional me faz muito mal. Então, eu tive que parar de tomar os remédios e mais uma vez aconteceu, né? Deu engravidar. E no começo, quando eu soube que eu tava grávida, foi um choque, sabe? Eu chorei muito, entrei em desespero, né? E eu entrei em desespero de lembrar que eu ia ter que, né, fazer uma morfológica, que eu ia ter que fazer ultrassom, que é uma coisa que eu tenho muito trauma. E também é das perdas, né? Porque não foi uma, foi 2 percas, né? Então eu tinha muito medo de fazer morfológica e dar o mesmo probleminha. E aí eu fiz a morfológica e de novo a minha bebê está gerado, tá de novo com o mesmo probleminha, né? Tá, o abdômen dela tá cheio de líquido, em volta do coraçãozinho dela tá cheio de líquido, tá com o mesmo probleminha, então é um caso que os médicos não conseguem descobrir o que acontece quando meu bebê, o Hugo, morreu. Eles foi pedido para colher o sangue dele, porque eles iam conseguir descobrir o que era colhendo sangue. Só que quando eles colheram o sangue, já era tarde, a célula do bebê estava morta, então não conseguiram descobrir novamente o que é. E aí os médicos falaram, ó, você se cuida bastante e não tem o que fazer, não tem nem o que a gente falar para você, se você pode arriscar ter filho, se você não pode. Ficou uma coisa, sabe, inconcluída, né, pela medicina. E eles falavam, ó, é na sorte, o próximo bebê pode ter o mesmo problema ou pode não ter. Então, por isso que eu e meu esposo, nós sentou e conversou e a gente decidiu não ter mais. Só que aconteceu mais uma vez e eu tô aqui, né, gestante novamente, a minha bebezinha, tô com 22 semanas e ela tá com o mesmo probleminha também que os outros, né, e a gente tá aqui. Não é fácil, é difícil, né, ter que passar por tudo novamente. E a gente não sabe o que o Senhor vai permitir na vida da gente, né? Se o Senhor vai deixar ela pra gente, se o Senhor vai querer levar. É dolorido, né? Saber que eu vou ter que passar por isso tudo de novo, mas o Senhor já tá consolando, né? Confortando meu coração, o coração do meu esposo. A gente orou, entregou na mão de Deus, né? Não é falta de fé, né? Que a gente não tem fé,
Só que por ter acontecido 2 vezes, né, a gente já fica um pouco abalado. Então a gente só orou, entregou na mão de Deus e falamos: Senhor, tá entregue nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, e o que o Senhor, né, permitir, a gente vai aceitar, né? A gente não vai contender, porque quem somos nós para contender com Deus? Quem somos nós para se irar com Deus, né? Ou ficar perguntando o porquê, que a gente não deve nem saber o porquê, né? Nem ficar perguntando o Senhor o porquê das coisas, porque o Senhor, tudo que o Senhor faz na nossa vida é permissão dele. E é o que eu sempre falo. O Senhor não dá prova maior do que você não aguenta suportar. Se Ele dá para você, Ele sabe que você suporta, que você aguenta, né? E Ele deu para mim, né? Essa luta, mas essa batalha não foi para ninguém, foi para mim. Então eu vou ter que passar ela, meu esposo vai ter que passar ela, as pessoas que estão em volta de nós. Mas o Senhor sabe que a gente, né, dá conta, que a gente é forte. Não é fácil. Muitas pessoas fala assim, vem aquela acusação: nossa, mas você vai desistir dela, você não vai nem lutar por ela, não vai fazer nada. Não tem o que fazer, gente. Pela medicina aqui na Terra não tem o que fazer. O que podia ser feito eu fiz, né? E aconteceu, também deu engravidar novamente. Não foi uma coisa esperada, aconteceu. Nós estamos aí, né? Nós não, graças a Deus, o Senhor não tá deixando a gente, né? Não deixou a gente entrar em desespero. No começo, quando a gente soube, foi bem difícil, né? Uma notícia dessa foi bem difícil, mas agora o Senhor, né, já tá confortando a gente não tá em desespero. A gente só tá esperando o que o Senhor vai permitir na nossa vida, né? O que o Senhor vai permitir mais uma vez na nossa vida, né? Que se o Senhor quiser deixar ela para nós, louvado seja Deus, vamos ficar muito feliz, muito contente, né? Mas também se o Senhor quiser levar para ele, se ela não é nossa, se ela é do Senhor, ela vai voltar pro Senhor e Deus dá, Deus tira, né? Quem somos nós para poder onde nós estava, quem somos, é o que eu falo, quem somos nós para poder contender com Deus? Gente, sem Deus a gente não é nada. E se nesse momento, e quem sou eu para nesse momento contender com Deus, né, alguma coisa? Jamais eu vou fazer isso, né? Jamais a minha fé vai se abalar por conta de mais uma vez estar passando por isso, né? E se o Senhor tem o poder de dar, o Senhor tem o poder de tirar. E é isso, a gente vai continuar aqui esperando, né? Aguardando o que o Senhor vai fazer na nossa vida, independente do que o Senhor fazer. A gente vai continuar servindo ao Senhor, né? Vamos ter o nosso momento de choro, né? Se o Senhor recolher ela, vai ter um momento de choro, mas o Senhor vai dar força pra gente passar por mais essa, né? Porque tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo é permissão dele na nossa vida. Então, é isso. Eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente tá me perguntando, porque quando eu tive minhas outras 2 gravidez, né, eu não expliquei nada pra ninguém, eu só me reservei e eu tive muito julgamento, muitas pessoas, sabe, até hoje eu tive que escutar coisas difíceis. Então, assim, eu não sei se a minha bebê, ela vai viver ou se ela vai morrer, né, se ela vai vir a óbito. Mas independente do que o Senhor permitir de acontecer na nossa vida, eu só oro todo dia pro Senhor dar força para nós mais uma vez passar por isso, né? E eu tenho fé, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a gente passar por isso mais uma vez, porque aqueles que servem a Deus de sincero e puro coração, sabe, de toda a alma, o Senhor honra ela, né? O Senhor exalta ela, o Senhor consola, o Senhor conforta o coração, né? E então eu tenho certeza que, independente do que o Senhor permitir, o Senhor vai consolar, vai confortar o nosso coração. Eu tô falando isso não é porque eu tô prevendo que né, minha bebê vai morrer. Não é isso, gente. Mas é porque a gente não sabe. O nosso querer é um, mas às vezes o querer do Senhor é outro. E a gente tem que aceitar o que o Senhor querer, né? Então eu tô falando assim, se caso ela vinha a óbito, né? Caso o Senhor querer recolher ela, a gente vai estar aqui continuando, lutando, servindo a Deus, buscando a Deus. Não vamos negar o nome do Senhor, não vamos deixar nossa fé se abalar por conta disso. E assim, sobre a bebê, ela, né, ela tá com o pulmãozinho dela, o abdômen dela, né, cheio de líquido, o coraçãozinho dela
Mas mesmo assim, ela tá bem na questão de ela tá mexendo bastante, sabe? Não sei se ela mexe muito por incômodo, né? Eu não sei, mas ela mexe bastante. O coraçãozinho dela, todo dia eu escuto o coraçãozinho dela, tá perfeito, né? Por isso que eu falo, ela já é uma guerreira, independente do que acontece, ela já é uma guerreira, né? Então, tamo aí, gente. Continua orando por nós.